Pessoal, vamos aí mais uma aula hoje de figuras geométricas. Então a gente vai começar para a figura mais simples, que é o quadrado. O quadrado se define como uma figura que os quatro lados dele têm a mesma medida e eles formam ângulos de 90 graus entre si, tá? O retângulo. O retângulo ele também tem ângulos de 90 graus entre si, só que um lado ele é maior que o outro, tá? Mas cada lado paralelo, ou seja, os lados paralelos, têm a mesma medida. Os que estão na horizontal têm a mesma medida. O que mesmo acontece com os que estão nas verticais aqui, ok? Perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados. Se eu tenho 4 lados, mesma medida, vai me dar 4L. O que significa? Significa que esse L é o valor do lado. Então, quando eu descobrir o valor do lado, é só multiplicar por 4. A área. A área de quadrado é lado vezes lado, tá? O que é a área? É isso daqui, ó. Todo esse preenchimento. Ao passo que o perímetro é só essa linha, a área é tudo que tem dentro. Lado vezes lado, como eu disse. Lado vezes lado, lado ao quadrado. Por isso que esse 2 em cima é chamado de ao quadrado. É ele vezes ele mesmo. Vem da área do quadrado. E o retângulo? Qual que é a área dele? Aliás, perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados também, só que eu tenho um lado A e outro B. Olha, mesma letra, mesmo valor. Então eu vou ter 2A mais 2B, tá? A área do quadrado é lado vezes lado, A vezes B, ok? Paralelogramo. O que é o paralelogramo? Ele possui os lados opostos paralelos. Ó, este é oposto a esse paralelo. O mesmo acontece com esses dois. Esses dois lados são paralelos e esses dois paralelos, tá? O trapézio. O trapézio é a figura geométrica que possui apenas esses dois lados paralelos, ó, esses em vermelho aqui. O losango. O losango é a figura geométrica que tem todos os lados possuindo a mesma medida. Tá bom? Agora nós vamos ver o paralelogramo. Como é que eu calculo a área dele? É base vezes altura. Ó, a área, base vezes altura. O A é a altura, o B a base. O trapézio já é um pouco diferente. Eu preciso saber a base menor, que é o B minúsculo, com a base maior, o valor da B maiúsculo, mais a altura dele. A fórmula do trapézio, da área dele, é base maior somado com a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, essa é a fórmula do trapézio. Do losango, para eu calcular a área, eu preciso saber a medida das diagonais. Eu tenho a diagonal maior com D maiúsculo e a diagonal menor com D minúsculo. Então, a área vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor dividida por 2. Ok, pessoal? Vamos ver mais algumas figuras. Triângulo. Triângulo, 3 lados. Perímetro é a soma da medida dos lados, só saber o valor das medidas. E a área. A área do triângulo nós vamos tirar a partir da área do retângulo. Qualquer retângulo, ou mais, qualquer quadrilátero, tendo 4 lados, eu consigo dividir ao meio. Ao dividir ao meio, eu consigo calcular, vai me dar 2 triângulos. Então eu quero calcular a área do retângulo. Como é que eu calculo? Lado vezes lado, A vezes B. Mas eu não quero a do retângulo, estou interessado na área do triângulo, que é metade da área do retângulo. Então eu vou pegar a área, que é base vezes altura, e vou dividir por 2, porque é metade. Então todo triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Tá ok? Mas eu não preciso ter um triângulo certinho. Esse aqui é chamado triângulo retângulo, porque ele tem esse ângulo de 90 graus. Se eu tiver outro tipo de triângulo, eu preciso descobrir a altura, o valor da base e aplico. Base vezes altura dividido por 2. Então veremos agora a circunferência. O que é circunferência? Circunferência se define quando eu tenho um ponto e todos os demais pontos que estão à mesma distância desse ponto aqui que eu vou chamar de centro. Ó, todos os pontos que estão à mesma distância é chamado
circunferência. Circunferência possui um centro O, e é essa distância até a borda dela que é chamada de raio, tá? Só lembrar do raio da bicicleta que você não erra. E o círculo, o que é o círculo? É a circunferência com tudo que tem dentro, tá ok? A área do círculo e o comprimento da circunferência nós não veremos agora, mais para frente. Então a aula de hoje é mais simples, é cálculo de área de figuras planas e alguns detalhes sobre ela, tá bom?